Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início ao culto que viemos prestar ao nosso Deus. Eu quero, antes de iniciarmos, passar aos irmãos, caso algum departamento queira dar um aviso, PH, Junta Missionário, MP, os demais departamentos, tem algum aviso que queiram estar dando aos irmãos, passando a igreja? Pela PH, o presidente convida todos os homens do dia 7 de setembro, terça-feira próxima, às 10 horas da manhã, comemoração de mais um aniversário de atividades da PH. Será oferecida uma palestra, um convidado da Prefeitura do Barueri e após um almoço, vai ser oferecido um almoço aos presentes. Então, os homens, suas esposas, são todos convidados. Mamalete? Nós louvamos a Deus e agradecemos, irmãos, que puderam hoje ir no evangelismo que foi realizado pela Junta Missionária da nossa igreja. Nós tínhamos um grupo que se reuniu aqui para fazer o trabalho de evangelização, e a nossa oração é que nos demais trabalhos possam mais pessoas se envolver nesse projeto de estar evangelizando, divulgando a nossa igreja. Hoje foi entregue, aqueles que participaram entregaram o Evangelho de João. Nós adquirimos uma boa quantidade na IP Pinheiros, e ore por esse trabalho de evangelização, ore pela Junta Missionária, os demais irmãos que podem cooperar conosco nesse trabalho. Lembremos que aquilo que foi pregado domingo, à noite, evangelização é proclamar, falar das boas novas e também vivenciar as boas novas. Então nós pregamos testemunhalmente, mas também nós pregamos proclamando, falando de Jesus. Isso é importante, nos envolvermos nesse trabalho. Irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo 96. Salmo 96, vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu farei a leitura dos versos ímpares. Eu peço aos irmãos que respondam com os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, terrível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que
exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, atendendo à convocação do Senhor para louvarmos o seu santo nome, aqueles irmãos que puderem, eu peço que se coloquem de pé para juntos cantarmos o hino 14, louvor. Hino 14, louvor. Louvemos ao Senhor. Após o canto deste hino, eu vou pedir que o nosso irmão Raimundo, diácono Raimundo, nos conduza a Deus com uma oração de adoração ao Senhor. Hino 14, louvor. Louvemos ao Senhor com gratidão em nossos corações. Só Ele é digno de ser exaltado, só Ele é digno de ser louvado. Ele é o nosso Rei, Ele é santo, Ele é aquele que tem nos abençoado, é aquele que tem nos conduzido, e diante desse Deus que é santo, poderoso, nós devemos tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvemos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem nuvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Obrigado por nos fortalecer todos os dias e nos dar ânimo para prosseguirmos com nossa luta. Sabemos que o Senhor está à frente de todas elas. E permitiu o Senhor nos livrar. Somos gratos, Pai, porque o Senhor nos permitiu levantar esta manhã. Permitiu que nós pudéssemos compartilhar daquilo que o Senhor nos ensinou para outras pessoas. Para que através
através de nós o teu nome seja glorificado. Sim, Deus. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós expressamos aqui a nossa gratidão. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Continuemos a leitura da palavra de Deus. Salmo 32. Leitura esta também será feita alternada. Salmos 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não perdoa iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em servidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrescos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de o ímpio, mas quem confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos sempre no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Meus irmãos, a felicidade de fato consiste em nós verdadeiramente confiarmos no Senhor. Inclusive, quando em uma vida ou em atitudes que desagradam ao nosso Deus, podermos nos aproximar diante dele confessando, externando a nossa pequenez e colocando a nossa real condição de limitados diante do Senhor. Somos pecadores e constantemente eu e você, nós desobedecemos a Deus, nós fazemos aquilo que não agrada a Ele. Porém, a alegria é saber que nós temos o privilégio de termos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E tendo esse acesso a Deus por meio de Cristo, nós podemos sim confessar os nossos pecados e, assim como Davi, poder experimentar o alívio, podemos experimentar o verdadeiro descanso e a verdadeira paz de alguém que de fato que sabe que só em Deus consegue encontrar força suficiente para viver a vida que o agrada. Portanto, diante desse privilégio, curvemos as nossas frontes, vamos orar a Deus, confessando os nossos pecados. Nesta oração de confissão, eu peço à irmã Vanessa que nos conduza nesta oração diante do Senhor. De estar diante da tua presença. E se aqui
Irmãos, louvemos ao Senhor o hino Perdão, aqueles que nos acompanham, o hinário do Novo Cântico 71. Durante o canto do destino, os irmãos que escolheram esse dia para dizimar e ou ofertar, terão a oportunidade de assim fazer. Hino 71, Perdão, peço aos irmãos que puderem que se coloquem de pé, para juntos continuarmos louvando ao Senhor, fazendo também, claro, óbvio, do hino 71, um hino também de confissão ao Senhor. Hino Perdão. Louvemos ao Senhor neste momento. Depois do canto destino, nosso irmão Diácono Guilherme Barros nos conduzirá a Deus com uma oração de gratidão ao Senhor. Louvemos. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais um dia o Senhor nos concedeu vida, o Senhor soprou em nós, nossos pulmões, o fôlego de vida, Pai, nos deu a salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Nós somos gratos por tudo isso que o Senhor fez por nós, ó Senhor, nós também te agradecemos os dízimos e as ofertas que foram depositadas nessa noite. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando as obras das mãos dos santos desta igreja, Pai, e o trabalho dos seus filhos, que eles glorifiquem a Ti, ó Deus, que o Senhor prospere, ó Deus, a obra das mãos dos seus filhos, que através da obra das mãos dos seus filhos, ó Pai, o Teu reino possa avançar, Senhor. Que o Senhor ajude esta igreja, que o Senhor conduza, Senhor, as questões administrativas desta igreja, Pai. Faça com que o Teu reino seja próspero, Pai, que seja a obra das nossas mãos para que o Teu reino frutifique. Nós te agradecemos cada irmão, cada representante do lar, cada um que tem se colocado disposto, ó Pai, a servir ao Teu reino, ó Deus. Que o Teu reino cresça e avance. Em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém, Senhor. Pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, quero ler com os irmãos dos versos do versículo 18 até o versículo 27. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 27. Assim nos diz a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Pai, que Teu Espírito, ó Deus, venha abrir o nosso entendimento e que o mesmo possa nos instruir nesta noite, para que possamos, ó Pai, retornar para os nossos lares, ensinados, edificados pela Tua palavra. É só pelo Senhor que nós podemos entender a revelação Tua. Por isso, ó Deus, ajude-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Este livro ficou muito conhecido por ser um sermão considerado um dos sermões mais importantes da história de avivamento, pregado por Jonathan Edwards. Nesse sermão, o interessante é que alguns biógrafos vão dizer que Jonathan não utilizou nenhuma técnica de comunicação oratória, mas na verdade o mesmo apenas leu o seu sermão no púlpito. Enquanto o mesmo fazia a leitura desse sermão, era possível ouvir barulhos, gritos dentro do templo, onde as pessoas naquele momento estavam confessando os seus pecados, confessando as suas transgressões diante do Senhor. E recentemente, lido esse livro uma vez, mais recentemente lendo um artigo sobre o contexto deste livro, o responsável por este artigo vai dizer algumas palavras que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, que no famoso sermão de avivamento de Edwards, ele admitiu o fogo do inferno como algo real e colocou a ênfase na solene tensão entre o julgamento de Deus e a misericórdia de Deus. Pecadores nas mãos de um Deus irado apresenta Deus como um juiz perfeitamente justo que estava corretamente indignado em face da rebelião dos seres humanos contra o seu amor. Ao mesmo tempo, Deus havia se restringido misericordiosamente por um tempo na execução dos seus juízos, para dar aos pecadores uma oportunidade de receber o amor redentor de Cristo e serem salvos da condenação horrível, porém justa e certa. Quando estava lendo esse artigo, depois, óbvio, de preparar esta mensagem, fiquei justamente pensando a relação desse sermão de Jonathan com aquilo que Paulo está dizendo aqui nesses versos que nós acabamos de ler.
pois justamente nesses versículos nós temos a manifestação da ira de Deus contra o comportamento do homem, contra o comportamento daqueles que conhecem a Deus, ouvem a verdade, porém rejeitam esta verdade. É justamente nesse contexto de grande adversidade, é nesse contexto em que nós estamos vivendo hoje, que se torna extremamente oportuno nós pensarmos um pouco sobre a ira de Deus, pensarmos um pouco sobre aquilo que o homem tem feito para com a revelação, para com aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Nós temos as Escrituras, está nas nossas mãos, e algo tão belíssimo que nós vemos nas Escrituras, porque veja, antes de falar da manifestação da ira de Deus, Paulo antes disso vai falar do poder do Evangelho. Paulo vai falar de um Evangelho que transforma, Paulo vai falar de um Evangelho todo-poderoso, e Paulo vai dizer no verso 17 do capítulo 1, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela, porque quando o homem tem contato com o Evangelho, o homem conhece a sua miserabilidade e sabe que a salvação não depende dele, não depende dos seus méritos, mas é simplesmente se voltando para o Deus Santo e reconhecendo a nossa incapacidade e pequenez, é que então nós temos o encontro com o Salvador. O contrário disso é rejeição, é rejeitar a verdade. E Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, devemos pregar esse Evangelho, mas obviamente à medida que nós pregamos o Evangelho, duas situações acontecem: a situação de condenação e a situação de salvação. Condenação para aqueles que rejeitam e salvação para aqueles que se rendem ao Salvador Jesus Cristo. É diante então deste contexto, então, irmãos, que nós temos essa belíssima exposição, porém desafiadora para a nossa geração, que é de falar da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus. E por que Deus se ira? Por que Deus então está irado? Por que Deus então manifesta a sua ira na nação, diante de uma sociedade caída? Nós vamos ver que Deus ele faz isso porque o homem, diante da verdade, ao invés de se render a essa verdade, prefere rejeitar. É diante disso, portanto, que eu quero meditar com esse tema: a reação do homem diante da revelação de Deus e a atitude de Deus para com o homem rebelde. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, é justamente sobre a reação do homem. O texto vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Depois Paulo vai dizer por que a ira, por que Deus manifesta a sua ira, ou qual o motivo da ira de Deus. E Paulo vai dizer: os homens detêm a verdade de Deus. Os homens detêm a verdade de Deus. E a palavra deter aqui, a ideia de deter a verdade de Deus, é que o homem sufoca, o homem tenta de todas as formas, o ser humano tenta de todas as formas, aqueles que não servem a Deus, sufocar a verdade de Deus, fazer ou lutar para que essa verdade não seja encarada como absoluta, mas como relativa, e não como uma regra de fé e prática. Veja que nós precisamos perceber aqui no texto que Paulo diz que Deus ele se manifestou. Paulo afirma isso de uma forma muito clara. Paulo afirma que os homens estão, portanto, trilhando um caminho de desobediência, não porque não conhecem a Deus, mas o Senhor ele manifesta o seu conhecimento, e ele faz de duas maneiras. Primeiro, ele faz por meio de tudo aquilo que é criado. O Salmo 19 vai dizer isso: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós temos a revelação geral, nós temos tudo isso que foi criado, e não há como nós olharmos para a imensidão, para aquilo que foi criado, e simplesmente não percebermos, ou o homem simplesmente não perceber que por trás dessa criação grandiosa e belíssima
há um ser todo-poderoso, há aquele que tem todo o poder. As religiões animistas e tantas outras religiões vão dar outros nomes, vão dizer ou vão apontar ou atribuir a tudo isso criado como se fosse deuses ou simplesmente a uma evolução do tempo. Mas a Bíblia deixa bem clara que é Deus que cria todas as coisas. E nós temos a revelação especial que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Que se a revelação geral incomoda o homem para dizer a alguém, a um ser que criou todas essas coisas, a Bíblia vai dizer, foi o Deus Todo-Poderoso que criou. E Ele criou para manifestar a sua majestade e o seu poder. E Ele criou para que o próprio Deus seja adorado. Paulo vai dizer que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. E logo aqui no verso 20 ele começa a falar sobre os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder. Paulo está falando de que o Senhor manifestou um conhecimento suficiente. O que nós temos na palavra de Deus é suficiente para sabermos a vontade de Deus. O problema é que nós vivemos um período hoje em muitos ramos do cristianismo que a Bíblia não é suficiente, busca-se na experiência ou em coisas sobrenaturais, um contato com a divindade ou um conhecimento misterioso da divindade, quando na verdade tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre a sua vontade, aquilo que Ele quer para nossas vidas, está nas Escrituras. E Paulo vai dizer, portanto, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus mesmo manifestou. A palavra de Deus ela é suficiente. É tudo que nós precisamos. O assim diz o Senhor, levantado por muitos hoje nos nossos dias, muitas das vezes não é condizente com aquilo que está revelado. Se nós queremos saber a vontade de Deus, nós precisamos ler a nossa Bíblia. Se nós precisamos falar com Deus, nós precisamos nos conduzir a Deus em oração. Nós não precisamos de outras formas para saber a vontade de Deus. O Senhor se revela por meio da sua palavra. E Paulo vai dizer justamente dessa revelação. Paulo diz que Deus, portanto, se manifestou. Deus, portanto, revelou a sua vontade. E Ele fez isso por meio da sua palavra. Paulo, quando fala dos atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, bem como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quando nós estudamos, por exemplo, acerca dos atributos de Deus, nós fazemos justamente essa divisão, os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis. Atributos são qualidades, aquilo que há em Deus que nós podemos ter. E os atributos incomunicáveis é aquilo que só Deus é. Só Deus é eterno. Só Deus é todo-poderoso. Só Deus é imenso. Mas há atributos, há qualidades em Deus que nós podemos ter, como bondade, misericórdia, santidade. Então, à medida que nós vivenciamos essas coisas, nós estamos testemunhando do próprio Deus, estamos mostrando Deus por meio das nossas vidas. Por isso que o homem é indesculpável. A ideia de Paulo aqui é que os homens estão diante de um tribunal. E esse homem que está diante do tribunal de Deus, ele é incapaz de se defender, porque todas as provas estão contra este homem. E a não ser que o mesmo se renda ao Salvador, ele não tem possibilidade alguma de salvação. Porque ele se coloca diante de um Deus santo e ele não tem o que fazer. Não há como reivindicar meritocracia porque o homem não tem nenhuma. Não há como reivindicar a inocência porque o homem conhece a verdade.
E é por isso que Deus ele se ira contra o homem caído, porque o homem caído tenta sufocar. O homem caído, em outras palavras, ele tenta fingir que não conhece, ou ele tenta abafar a revelação de Deus, a palavra de Deus. Com isso, Paulo quer mostrar à humanidade que a humanidade toda está perdida, sem a graça de Deus, e isso por uma única razão, porque eles estão sufocando a vontade de Deus. Essa ira não é revelada, portanto, à toa, mas sim diante de alguém que se deparou com a verdade. A ira de Deus é contra toda impiedade e perversão dos homens. Isso significa que impiedade e perversão é, portanto, toda violação de uma vida piedosa, toda violação da verdade, ser perverso aponta justamente para esse homem deficiente, esse homem que não quer se render à sua real condição de miserabilidade. E Paulo diz então que Deus, o motivo da ira de Deus é justamente por conta desse sufocar da verdade, desse tentar abafar a verdade. Nós chamamos isso normalmente de relativismo. E todos sabem que, ou grande parte sabe que relativismo é justamente você defender que não há uma verdade absoluta, mas que cada um tem sua verdade. Então, para uma sociedade relativista, a palavra de Deus ela contém a verdade, mas ela não é a verdade. Contém a palavra de Deus. Algumas coisas são boas. Se nós vivenciarmos, nós vamos melhorar cada vez mais como seres humanos. Mas é apenas isso. Só que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado toda a Escritura foi dada para mim e você, para que nós caminhemos rumo à perfeição, para que nós venhamos a cada dia nos tornarmos mais fiéis, mais parecidos com o nosso Salvador. E isso é possível por meio das Escrituras. A Bíblia é a verdade absoluta, mas uma pessoa relativista não pensa assim. Ela não pensa nessa verdade absoluta. Nós vivemos um período hoje tão complicado, tão complexo na nossa sociedade, porque as pessoas elas não têm essa visão de absoluto. Pelo contrário, tantos temas que têm surgido na nossa sociedade, ideologia de gêneros e tantas coisas, vem justamente para confrontar, vem justamente para ser uma afronta contra a verdade de Deus. E uma vez que nós confiamos nas Escrituras, nós descansamos e precisamos defender a verdade de Deus. Ela é absoluta. Ela não pode, jamais poderá ser sufocada pelo homem. Por mais que o homem tente sufocar, Deus manifestou o seu conhecimento. Deus se manifesta constantemente ao seu povo. Mas uma segunda verdade que nós podemos perceber nesse texto é que esse homem, portanto, uma vez que ele tenta sufocar essa verdade, o homem é confrontado com a verdade constantemente, mas ao invés de se render à verdade, ele tenta sufocar, tenta rejeitar. Ao invés de se render a Deus, o homem tira o foco de Deus e aponta para si mesmo. Uma vez que ele sufoca essa verdade, agora o resultado deste homem que tenta negar a Deus, que tenta negar o seu conhecimento de Deus, é que esse homem então tira o foco de Deus para si mesmo. E aí o verso de número 21 a 23 vai dizer isso. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, irmãos, olha o que o texto está dizendo. Esse homem agora, diante dessa verdade, o que ele faz? Tendo o conhecimento de Deus, ele não glorifica. Diante do conhecimento de Deus, o que nos resta é nos render em adoração. Mas o homem sem Deus, ele não glorifica a Deus.
É por isso que eu afirmo que aqueles que verdadeiramente, aquelas pessoas que não se entregaram, que não confessam Jesus Cristo como Salvador, eles não cultuam a Deus. Só pode cultuar a Deus aqueles que já se entregaram a Cristo. Só podem adorar a Deus aqueles que confessam Jesus como Salvador de suas vidas. O homem que não conhece, o homem que conhece a Deus, mas rejeita esse conhecimento, o resultado é que ele tira o foco de Deus, e um dos sintomas do afastamento de Deus é justamente essa incapacidade de reconhecer nele, em Deus, a autoria de todas as bênçãos, com essas expressões que Paulo está usando aqui, dos versos 21 a 23, em outras palavras, Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele se torna arrogante, ele busca autonomia, ele busca realizar os desejos do seu próprio coração. E a sequência do texto aqui, quando o texto vai dizer que inculcando-se por sábio, tornaram-se louco, aqui é o passo de um homem rumo ao desespero, rumo ao afastamento diário de Deus. Ele busca se afastar, ele busca justamente obscurecer o seu entendimento. Ele está diante de um Deus Santo Todo-Poderoso, mas prefere se distanciar de Deus. O homem, portanto, tem a tendência, e aqui Paulo vai dizer, de se achar sábio, sem perceber sua loucura. A sabedoria humana não tem nenhuma validade se não estiver submetida ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos apoiar em nosso próprio entendimento. Porque sem a graça de Deus nós não tomamos decisões sábias. Sem a graça de Deus nós não somos inteligentes. Nós só caminhamos para o erro, para o afastamento. Distante de Deus, o homem tem a tendência de se achar muito sábio. Da adoração do Deus eterno, esse homem passa a servir a si mesmo, aos objetos. Ele não busca focar no Deus Todo-Poderoso, mas ele busca focar em si mesmo. C.S. Lewis disse no seu tempo uma frase, um parágrafo que eu achei interessante, quando ele vai dizer o seguinte: os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Os perdidos gozam da liberdade horrível que sempre pediram, que sempre buscaram. Esse homem, portanto, tendo conhecimento de Deus, vai dizer que eles não glorificaram, não honraram, não louvaram, não magnificaram, não deram graças a Deus, não reconhecem Deus em seus caminhos, não reconhecem que tudo o que eles têm vem da graça comum, vem do próprio Deus, e que todas as coisas sem Deus é nada. Sem Deus é nada. Esse homem obscurece-nos o coração do homem sem Cristo é um coração insensato, ou seja, por rejeitar a Deus, afasta-se da luz, e uma vez que esse homem está afastado da luz, o que há no seu coração é trevas. O homem sem Cristo ele está em trevas, o homem sem Cristo está constantemente afastado da luz, e é portanto nessa atitude de afastamento, de não louvar a Deus, que Paulo está dizendo: esse homem que recusa a Deus, esse homem que volta para si mesmo, esse homem que apenas adora a si as coisas e não adora o autor da vida, o Criador de todas as coisas, o resultado natural na vida desse homem é que o próprio Deus entrega esse homem às consequências das suas próprias escolhas. Deus entrega o homem rebelde às consequências daquilo que ele escolheu para si. O verso de número 24 a 27 vai dizer isso. Por isso, ou seja, uma vez que o homem detém a verdade de Deus, ele tenta sufocar a vontade de Deus. Uma vez que o homem sem Cristo, ao invés de honrar, glorificar a Deus, conforme o verso 21 a 23, ele volta-se para si mesmo,
o verso 24 vai dizer: por isso, por causa disso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem ou para estragarem o seu corpo, pois mudaram eles a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou, novamente o verbo entregar, Deus às paixões infames, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural das mulheres, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades. Paulo está falando de homossexualidade, Paulo está falando de lesbianismo, Paulo está falando disso, Paulo está dizendo, o homem agora, ele muda a forma natural de relação, ao invés da mulher se relacionar com o homem se relacionar com a mulher começa a sentir desejo por mulher e o homem sentir desejo por homem, e a sociedade olha para tudo isso dizendo que é natural, a sociedade olha para tudo isso dizendo que isso é natural, cada um tem sua escolha, quando a Bíblia está dizendo que não é natural. A Bíblia está dizendo que isso nada mais é um homem que está sendo entregue aos desejos pecaminosos, aos desejos maldosos, aos desejos mais obscuros do seu coração. Este homem sem Cristo, ele só faz aquilo que agrada a si mesmo. E aí, a impureza sempre gera mais impureza. E aqui está o juízo divino no qual Deus entregou naquele contexto. Ele vai dizer aos gentios as paixões infames, as paixões degradantes, as paixões que de fato entristecem o próprio Deus, é uma afronta contra a santidade de Deus. Paulo usa uma linguagem muito direta, irmãos. Paulo vai dizer de uma forma muito clara para condenar a perversão do sexo fora do seu justo lugar, dentro de um relacionamento correto. E Paulo vai dizer que ele considera a união dos sexos no casamento como um relacionamento natural. O homem com mulher é o modo natural. O contrário disso é trocar o modo natural pelo modo pecaminoso, contrário à vontade de Deus. Este homem depravado, degradado, ele está entregue ao seu próprio coração. E a menos que ele confesse a sua transgressão e o seu pecado diante de Deus, ele será condenado justamente. A menos que ele reconheça a sua malignidade e a sua perversão. Não é porque ele é bom, não é porque ele faz boas obras, não é porque é uma pessoa justa dentro de uma sociedade como a nossa, não é por causa disso que ele virá para o céu. Mas para que tenha salvação, precisa confessar os seus pecados e se render a Cristo. Meus irmãos, o homem não tem desculpa diante de Deus. Concluindo a nossa exposição, pois o que era necessário para agradarmos a Deus, o Senhor tem revelado. Deus falou aos homens, e a sua palavra, que nos foi dada a fim de nos tornar sábios para a salvação. Deus é Senhor e Rei deste mundo, Ele governa todas as coisas, nada foge do controle do Senhor. As atitudes mais pecaminosas, obscuras do nosso coração, também Deus conhece. Mas nós podemos nos apegar ao Deus Todo-Poderoso, e a promessa que nós temos, aqueles que servem a Deus, é de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O ímpio não tem esperança. A esperança é Cristo, mas se o ímpio não se render a Cristo, ele não tem esperança. Ele não tem como olhar para o futuro e enxergar luz no futuro. Ele só vai enxergar trevas. A vida deve ser vivida e deve ser vista à luz da palavra de Deus. Aquela palavra tão bonita que às vezes nós costumamos usar, cosmovisão. A nossa visão de mundo tem que ser uma visão bíblica. As nossas relações precisam ser uma relação bíblica. Nós conhecemos a Deus.
Mas nós conhecemos a Deus para intensificarmos as nossas práticas evangelísticas e de oração por aqueles que não conhecem, ou por aqueles que já conhecem, mas estão diariamente rejeitando essa verdade. Eu creio que assim como eu, vocês têm parentes, amigos que não são cristãos. E a verdade é que a menos que nossos parentes, que nossos amigos, os nossos colegas se rendam a Cristo, eles não serão salvos. Eles não terão vida eterna. Isso não é ser arrogante. Isso é o que a Bíblia nos fala. O que a Bíblia coloca para nós. Diante disso, o que o Senhor requer de cada um de nós sempre é nos curvar diante de um Deus santo. Diante de um Deus que nós precisamos apresentar para as pessoas e dizer, Ele está sempre disposto a ajudar aqueles que verdadeiramente se arrependem e buscam trilhar um caminho de obediência. A palavra de Deus nos traz esperança. Olhar o quadro do homem sem Deus. Os dias que nós estamos vivendo hoje é dizer, esse homem ímpio, esse homem blasfemo, esse homem que aparentemente está feliz, busca alimentar o seu coração com coisas passageiras. Na verdade, o homem sem Cristo, ele não é feliz. Ele acha que é feliz, mas não é. Porque a verdadeira felicidade está em Cristo. A verdadeira felicidade está no fato de conhecermos a Deus. E não conhecermos para assimilarmos teoricamente, mas para nos depararmos com um Deus poderoso, gracioso, que diante da sua grandeza está próximo de nós, se inclina a cada um de nós. De um Deus que é esperança, mas também de um Deus justo, de um Deus que pune, de um Deus que julga aqueles que não se entregaram ou que não se entregam a Ele. O homem com Cristo, ele tem verdadeiras mudanças. Elas podem ser paulatinamente, sim. Precisa ser assim, santificação. Mas o homem sem Cristo se recusa a mudar, se recusa a ser transformado, se recusa a deixar a sua vida de velho homem. Que o Senhor nos ajude a cada dia, como servos de Deus, conduzirmos as nossas vidas à luz da palavra de Deus e que nos deparando com pessoas ímpias, pessoas que não conhecem, pessoas que têm rejeitado o conhecimento de Deus, que a nossa atitude seja de oração e de pregação, para que essas pessoas, diante da certeza do julgamento, se rendam ao Salvador. E assim como você, eles possam ter uma bela notícia de que os seus pecados foram perdoados e que podem ter nova vida em Cristo. Que o Senhor nos ajude para isso em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra que nos instrui, mas que também, ó Deus, diante dessa instrução nos alerta sobre um período tão difícil em que as pessoas, diante da Tua revelação, diante da Tua palavra, tentam, ó Deus, fingir ou tentam fugir da Tua verdade, porque servir ao Senhor pressupõe renúncia dos nossos próprios desejos diariamente, buscarmos construir os nossos relacionamentos diários de acordo com a Tua palavra, e isso pressupõe abrir mão diariamente do nosso eu, e não é fácil. Não é fácil porque o natural nessa sociedade caída é realizar o desejo do coração. É dizer, importa viver intensamente, fazer tudo que dá no seu coração e deixar o amanhã sem nenhuma perspectiva. E, infelizmente, quando essas pessoas acordarem, estão diante da realidade do inferno e não poderão fazer nada.
Ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos perseverando em pregar a Tua palavra e não nos acovardarmos diante das boas novas de salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos gratos pela salvação em Cristo, mas nos empenharmos diariamente orando e proclamando, para que outros também conheçam a Tua vontade. Seja com o Teu povo, abençoe a Tua igreja, as nossas famílias, que sejamos a cada dia preservados do maligno, que sejamos a cada dia capacitados por Ti para viver a Tua vontade, porque sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada. Nós não somos autônomos, nós dependemos completamente do Senhor, desde as pequenas até as maiores coisas. Sem o Senhor não somos capazes de fazer nada. Ajude o Teu povo, ó Deus, ajude a Tua igreja, ajude cada família, para que possamos, ó Pai, buscar o conhecimento do Senhor a cada dia, mas não meramente por conhecer, mas buscar conhecer a Ti para construir a nossa vida cada dia mais de acordo com a vontade do Senhor. Ajuda-nos a tirar do nosso caminho e das nossas práticas tudo aquilo que não Te agrada, para que possamos, ó Deus, de fato Te glorificar, que o foco da nossa vida cristã não seja nós mesmos, mas que nós sempre venhamos apontar para Ti, porque só o Senhor é digno de ser louvado. Só o Senhor é digno de ser louvado nas nossas conquistas. Só o Senhor é digno de ser louvado nas adversidades, porque seja na conquista ou na adversidade, o Senhor está no controle de tudo. Cuida da Tua igreja, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o consolo, a direção, a instrução do Espírito Santo permaneça sobre nós, irmãos, e sobre toda a igreja verdadeira do Senhor Jesus espalhada na face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o nosso culto vespertino está encerrado. Eu gostaria apenas de lembrar os nossos irmãos diáconos, os nossos irmãos trainees, que, por gentileza, os irmãos estejam no salão social para que nós tenhamos uma breve reunião. Prometo que não vai demorar muito a reunião, já vai alinhar algumas coisas, e que todos nós, todas as nossas famílias tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Quero só pedir que os irmãos continuem orando pela irmã Ana, pelo irmão Antônio. A Jéssica e o esposo da Jéssica estavam internados, saíram ontem do hospital, mas estão se recuperando bem. Não é Covid, mas é de uma informação que eles tiveram. Então, orem por eles, orem pela família da irmã Ana, pela saúde dela, carente das nossas orações, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos.